Tem gente que é muito bom em fazer mal para si mesmo e não tem nem consciência de que está fazendo mal por si. Porque faz isso no campo inconsciente da sua própria mente. Faz isso porque já faz isso repetidamente todos os dias, sem ao menos pensar sobre esse tipo de situação. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso. O que você está fazendo na tua vida que está tornando a tua vida ruim, está tornando a tua vida travada, está tornando a tua vida enferrujada por causa dos teus hábitos corrosivos, hábitos que fazem a tua vida enferrujar e você fica com aquela sensação de que não está fluindo nada muito bem na tua vida. Já se deparou com momentos assim? Hoje eu trouxe uma referência aqui do James Clear, Hábitos Atômicos, e é interessante como ele trata. Quando eu penso em atômico, geralmente eu penso em algo muito forte, tipo bomba atômica. Mas nesse conceito aqui, o atômico ele diz que são pequenas coisas, são pequenos hábitos, são pequenas situações do dia a dia que, feito de forma consistente, que aí aqui está um grande segredo, pode transformar a nossa vida lá na frente. Ele fala um pouquinho sobre uma evolução contínua também, que eu tenho certeza que se você praticar o que a gente vai estar falando aqui hoje, e colocar na tua vida, isso vai gerar um boom, vai gerar uma evolução, vai gerar um movimento de transformação muito profunda no teu dia a dia. Se interessou pelo assunto? Então fica aqui que eu vou passar para você um resumão bacana com algumas dicas bem legais sobre como você pode colocar esse processo para funcionar na tua vida de uma forma muito simples, de uma forma como uma conversa aqui com você. Vamos lá. Vamos passar lá para frente lá. Deixa eu mostrar aqui para você. Quero falar um pouquinho sobre o poder dos hábitos atômicos, o poder das pequenas mudanças que a gente tem na nossa vida, né? Se você compreender esse movimento de pequenas coisas, as coisas que são quase invisíveis na nossa vida, se você promover na tua vida essas pequenas mudanças, cara, essas pequenas coisas podem transformar completamente os resultados da tua vida inteira e talvez até da tua carreira. E eu vou falar aqui hoje um pouquinho da metodologia do James Clear, justamente sobre esse processo dos hábitos atômicos, né? Então, a ideia aqui é a gente mostrar como que a gente faz para construir sistemas e não metas para o sucesso e quebrar os maus hábitos. Como é que eu faço para quebrar esses maus hábitos, né? Então, hoje, se você olhar para a tua vida, você tem sistemas que fazem com que você haja de uma maneira das quais não promovem a evolução na tua vida. Tudo aquilo que você deseja fazer, perder os quilos que você precisa perder, fazer os exercícios físicos que você precisa fazer, estudar aquele idioma extra que você se promoveu, né, colocou como desafio, as tuas promessas de ano novo, tudo aquilo, essas metas, elas são até gostosas da gente criar, da gente pensar, da gente ouvir, mas elas não são a energia suficiente para que a gente realmente possa chegar até elas. Elas geram uma motivação e essa motivação ela é efêmera, ela é passageira, ela não chega no ponto que a gente precisa. E aí entra um processo de melhoria contínua na nossa vida, onde dentro do que a gente está falando aqui do James Clear, você pode fazer um movimento na tua vida e melhorar um pouquinho a mais todos os dias. O próprio autor fala em algum momento lá de uma equipe de ciclismo que contratou um grande técnico, um grande coach para fazer esse processo de melhorar a equipe que já não ganhava há mais de 100 anos nenhuma corrida na Europa, o time era britânico. E esse cara ele foi lá e ele falou, cara, nós não vamos focar no que todo mundo foca, nós vamos focar naquilo que ninguém foca. Então ele começou a passar álcool nos pneus das bicicletas, isso aumentou bem pouquinho a performance, porque o pneu já não derrapava mais no asfalto. Ele testou camas que os atletas iam dormir antes de ir para lá, e ele encontrou a cama que melhorava mais um pouquinho a performance de recuperação para outro dia. Ele testou géis ou gels de massagem justamente para que pudesse o músculo recuperar mais rápido. Ele ensinou as pessoas como lavar a mão corretamente. Olha o nível de melhoria que esse cara promoveu. Para que eles ficassem menos gripados, para que tivessem menos bactérias, para que o time... Olha só que loucura, né? A bermuda que eles utilizavam, ele fez uma mudança no sentido de manter o músculo mais aquecido para que a performance pudesse melhorar. Todo dia ele pensava em alguma coisa que melhorasse
um pouquinho mais. Mas ele fez isso de forma consistente durante um bom tempo. E isso fez com que o time, ao longo do tempo, depois de 4 anos, se não me falha a memória, faz um tempinho que eu li o livro já, depois de 4 anos, essa equipe começou a vencer e venceu várias outras corridas, 180, na ordem de 180 campeonatos eles venceram depois que ele promoveu essas pequenas mudanças. E aí ele criou essa teoria, né, de empacotar pequenas coisas e colocar. Eles eram marginais, né, são coisas que ele não fazia com foco principal, mas era nas laterais, aquilo que apoiava ou suportava esses atletas. E com o tempo ele conseguiu melhorar. Então ele criou a teoria que a gente fala aí, até bastante comum no meio corporativo principalmente, onde a gente fala, pô, tem que melhorar aquele 1% a mais todos os dias. E ele catalogou isso, né? Então o James Clear trouxe lá pra gente, e ele trouxe o poder que esse 1% tem na nossa vida. E o 1% tem um grande poder na nossa vida. Porque quando a gente faz uma conta desse 1% aqui, esse 1% ele é movido, né? 1 sobre 1. Se você olhar aqui na minha apresentação, você vai ver ali, né? 1,01 elevado a 365. Isso é pura matemática. Mas se a gente melhorar 1% todos os dias sobre o dia anterior, ao final de um ano, 365 dias, nós seremos quase 38 vezes melhores do que fomos ontem. E aqui está uma coisa que talvez a gente ignore, né? O poder desse pouquinho, o poder desse 1% ao longo do tempo. Eu acho que isso é muito importante eu dizer aqui. Ao longo do tempo, esse 1% faz uma grande diferença no resultado que a gente quer na nossa vida. Deixa eu dar um exemplo para você aqui. Imagina que você quer aprender a tocar piano. E se você todos os dias se dedicar um pouquinho a esse piano, se todos os dias você se dedicar a treinar esse piano e melhorar um pouquinho todos os dias, ao final de 365, você estará 37 vezes melhor do que quando você começou. Porém, o contrário também é verdadeiro. Se eu piorar um pouquinho todos os dias, ao final de um ano eu teria acabado com aquela situação. Eu terei detonado com algo na minha vida. E aí entra uma grande reflexão pra gente. Se eu quero melhorar alguma coisa na minha vida, então eu preciso trabalhar e melhorar 1% todo dia. E é um pouquinho a mais todos os dias. Para que ao final de um ano eu tenha esteja 37 vezes melhor. E se tiver algo na minha vida que me atrapalha, aí sim eu preciso piorar ele todos os dias. Porque tem coisas que vão me impulsionar em direção aos meus objetivos e tem coisas que vão me afastar dos meus objetivos. E aqui está uma questão, aqui mora o segredo de evoluir ou não evoluir dentro daquilo que a gente estabeleceu para a nossa vida. Então esse 1% ele tem um poder gigantesco. Deixa eu ver se eu consigo colocar para você aqui. Ali na minha apresentação tem um gráfico aqui embaixo, né? Bem aqui embaixo aqui, acho que está dando para ver aqui, né? Tem um gráfico onde eu mostro para você ali que num determinado momento a gente não tem muita evolução. A gente evolui muito pouco, né? É da ordem de 42 repetições, tá? Em aulas mais aprofundadas dentro do Viva a Vida eu acabo falando um pouquinho sobre isso, né? Então a gente evolui dentro desse processo aqui um pouquinho todos os... Opa, passei para frente. Um pouquinho, mas chega um momento que as coisas evoluem de forma exponencial para a nossa vida. E aqui mora um vale da dúvida da vida da gente, onde não está evoluindo. Eu estou fazendo um esforço, mas eu não estou vendo o resultado, porque aquele 0,1, amanhã ele vai ser 1,0102, né? Ele vai aumentando muito pouco. Mas ao longo do tempo, como esse número vai aumentando, daqui a pouco eu começo a ver a substância daquilo que eu estou fazendo na minha vida, criando na minha vida, projetando na minha vida. Então muitas pessoas desistem quando não vem o resultado, porque o esforço é muito grande e o resultado demora para vir. E aí elas preferem buscar algo que dê uma satisfação imediata, ao invés de manter-se sustentando tudo aquilo que faz dentro de um sistema que garante sucesso. Porque ela estava apenas focada na meta, e como a meta não veio, ela se esforçou um monte e a meta não veio, essa pessoa acaba desistindo. Quantos projetos da tua vida você já começou e não deu continuidade? Quantas coisas na tua vida você buscou mudar dentro de você, mudar ao teu redor, mudar no teu trabalho, enfim, com as pessoas que você se conecta, qualquer coisa, teu dinheiro, tua saúde, teus relacionamentos, tua qualidade de vida.
Quantas vezes você tentou fazer mudança e você não viu o resultado e parou de fazer aquilo que você acreditava, porque você largou o teu sistema, porque você estava focado única e exclusivamente na meta, a meta que estava te motivando, a meta não veio, aquilo que eu queria não aconteceu, eu desisti do sistema. E o sistema é o que garante realmente a modificação da nossa vida. O sistema é aquilo que nos leva a realizar aquilo que a gente quer, nos leva para aquele modelo. E o ideal é que a gente foque a nossa energia, a nossa força não na meta. A meta ela é importante porque ela vai ajudar a gente a dizer não para algumas coisas. Mas o que realmente vai fazer diferença para a gente é olhar para os nossos sistemas. O que é a meta e o que é o sistema, César? A meta são os objetivos, né? O destino, para onde você quer chegar, aonde você quer chegar. Né? E ela é importante, e eu não estou aqui dizendo que não é importante a meta. Porque a meta vai te ajudar, vai me ajudar a dizer não para algumas coisas que não me levam para aquela direção que eu desejo. Faz sentido? Então, a meta ela é importante, são os resultados que eu desejo chegar. Eu trouxe um exemplo para você aí, por exemplo, eu quero ganhar um campeonato. Vou usar lá o exemplo da bicicleta. Né? Esse é o objetivo que eu tenho. E o sistema é o que eu faço todos os dias, que é aqui que eu tenho que colocar energia, para que eu possa chegar na meta que eu desejo. Por exemplo, é o treino diário, é a dieta que eu utilizo, são os recursos tecnológicos, são os treinadores, é o que eu vou fazer todos os dias e melhorar um pouquinho todos os dias para chegar naquela meta. Então, quando eu foco no sistema, eu garanto realmente algo que vai me levar àquilo que eu desejo. Porque o cara que vence, o cara que consegue os seus objetivos e o cara que não consegue os seus objetivos, no campeonato aqui, vencedores e perdedores, quem consegue e quem não consegue, a meta é a mesma para todo mundo. Só que atingir ou não depende do sistema que eu vou estar adotando na minha vida. Pessoas às vezes chegam aqui no consultório, eu gostaria muito de emagrecer, né? Então buscam às vezes recursos rápidos para poder chegar no objetivo. E quando chegam no objetivo, estava só focado na meta, a pessoa volta a engordar de novo. Por quê? Porque ela estava só focada em chegar na meta. Chegou na meta, não tem um sistema que sustente isso. E aí eu acabo deixando de fazer o que eu preciso fazer. Faz sentido para você aí? Então vou adiante aqui, ó. E aí, essa mesma pessoa, vou pegar esse mesmo exemplo já para seguir nesse caminho, ela busca os resultados, ela tem um processo que faz isso, mas tudo isso é sustentado por uma identidade. Nessa, na camada 1, na camada do resultado ali, que é o mais externo aqui, que você pode ver aqui, camada dos resultados, o que você vai receber, né? O que você vai ganhar, o que você vai ter ao final, é aquilo que você está buscando, que é a tua meta. A camada 2, a camada dos processos que a gente estava falando aqui, que são os sistemas, né? É o que você faz, qual é a rotina de treinos que você tem e o hábito que você vai desenvolver para sustentar isso daí. E na camada 3, na camada interior ali, talvez seja algo que sustente, ajude a gente também a mudar algo muito mais profundo, ou seja, mudar a nossa identidade. Eu preciso me ver como uma pessoa, no caso aqui que eu falei agora há pouco do emagrecer, uma pessoa magra e saudável. Eu preciso assumir essa identidade, porque quando o mundo trouxer os desafios, eu vou saber, não, mas eu sou isso, e uma pessoa que é magra e saudável, nesse caso aqui, ou que é um vencedor, eu não uso, não consumo álcool, né? Um cara da bike, lá voltando no exemplo da bike. Eu vou ser uma pessoa realmente diferente e não vou assumir isso. Tem uma história bem bacana que está no livro, diz que tinha um empresário que ele roía a unha, né? E ele já estava cansado daquilo, porque a unha da gente, ela tá o tempo todo. A gente tá mostrando a nossa mão o tempo todo, né? Principalmente quem não mente, né? Tá mostrando a mão o tempo todo. E ele tava tendo problemas, ele não gostava, ele ruía a unha e ele não gostava. Falou pra esposa dele, esposa, não tem uma manicure pra me indicar? Aí ele foi lá, marcou com a manicure. A manicure foi lá, deu aquele trato na unha dele, deixou a unha bem bonita. Ele olhou pra unha e falou, cara, olha, vou te falar, hein? Agora eu sou uma nova pessoa, agora eu tenho uma nova identidade. Ou seja, aquele cuidado, aquele resultado que ele teve ao cuidar da unha fez com que ele cuidasse muito mais da própria unha, porque ele mudou a identidade dele. Imagina que você vai lá malhar o bíceps, o tríceps, né? E aí você começa a ter resultado com aquilo, você começa a assumir uma nova identidade. Você começa a entender que você é uma nova pessoa. Você é um outro ser, né? No passado da minha vida eu tinha um problema com disciplina
E aí eu comecei a fazer um exercício para entender que eu era uma pessoa disciplinada. Não vou entrar aqui no exercício aqui, mas foi uma experiência muito bacana. Eu já compartilhei em outras aulas, onde eu todo dia de manhã eu mentalizava que eu era uma pessoa disciplinada. E eu observei na primeira semana que nada mudou. Mas continuei fazendo a sugestão ao acordar. É uma técnica, né? E aí, segunda semana, não percebi nada de novo. Na terceira semana, eu percebi que não tinha mais atrasos na minha agenda, não tinha mais compromissos atrasados, não tinha mais papel em cima da mesa. Já estava tudo mais organizado, já estava tudo mais bonito. Já fazia 2 semanas. Ou seja, eu assumi aquela identidade de uma pessoa disciplinada e isso fez com que tudo na minha vida mudasse. Ou seja, quando a gente assume essa nova identidade, a gente consegue passar por um processo de transformação e sustentar talvez até um novo hábito que leva a gente em direção àquilo que a gente quer. A mudança duradoura não é sobre o que você quer ter na tua vida, mas sim sobre quem você quer ser. E a gente precisa assumir essa nova identidade, precisa largar a identidade do velho para trazer a identidade nova, para trazer a identidade daquilo que eu quero ser. Então, cada vez que você faz um bom hábito, você está depositando um voto nessa nova pessoa, nessa nova identidade, né? E se você não faz alguma coisa, você está voltando na tua identidade antiga. É um voto que você dá para a identidade antiga. E aí você vai dizer, eu vou querer votar nessa minha nova identidade ou vou manter o voto naquela pessoa antiga que eu sempre fui, naquela pessoa diferente que eu sempre fui, que não é quem eu quero ser. Vamos lá, se tu quer ser um escritor, escreve uma frase. É um voto que você está dando. E o voto foi depositado ali. Faz sentido para você? Assumir essa nova identidade, assumir esse novo movimento na tua vida, assumir novos hábitos que te colocam em direção àquilo que você quer. Faz sentido aí? E aí, quando a gente começa a botar esses votos, né, quando a gente começa a criar um hábito, porque eu sei por que eu estou fazendo aquilo. Quer ver um hábito que você tem que é fácil de desenvolver? Quando você entra num quarto escuro, você percebe que o quarto está escuro, você procura o interruptor, você toma uma ação, você acende a luz, né? Você tem o desejo de que aquela luz se acenda, você acende a luz se acende e tu fala, bom, legal, agora eu posso ver. E é assim que se forma todo e qualquer hábito da nossa vida. Claro que ligar a luz no quarto escuro é um hábito muito fácil da gente conseguir, né? Um hábito difícil muitas vezes é aprender a dirigir. Porque a gente tem que pensar em tudo que a gente está fazendo e depois de um dado momento, repetindo aquilo várias vezes, a gente já nem pensa mais no que está fazendo quando está dirigindo. Mas o hábito segue um caminho para ser criado. E esse caminho é um caminho de 4 etapas. 4 etapas. A gente passa por um processo onde a gente tem um estímulo. E nesse estímulo é uma espécie de gatilho, né? A gente usa bastante esse termo. É uma espécie de gatilho, sensação, lembra? Vi o quarto escuro. A gente teve um estímulo lá. Pô, então eu desejo, aí eu vou pro segundo passo aqui, né? Eu desejo que a luz se acenda. Aí eu tenho uma resposta, né? Eu tomo uma ação em direção àquilo que eu tô querendo fazer e a recompensa é o quarto aceso. E todo hábito segue esse caminho. Tudo que a gente faz na nossa vida segue dessa maneira. Ele tem 4 passos. O estímulo é o que você vê, o desejo é o que você sente e a resposta é o que você executa e a recompensa é o que você recebe de volta pela ação que você tomou. E se você quiser mudar qualquer um desses pontos, se você mudar qualquer um desses pontos, você acaba mudando o teu próprio comportamento. E aí esse comportamento é que vai te levar em direção à realização daquilo que você deseja na tua vida, vai te levar em direção à realização da vida que você deseja. E aqui muita gente falha, né? Muita gente falha porque já está habituada, já está no hábito de fazer tal coisa, já está no hábito de levar a alguma maneira. Mas César, como é que eu faço então para criar um bom hábito, né? Óbvio, primeira coisa que você precisa ter na tua mão lá é saber o que você quer para a tua vida. Tem que estar claro isso daí. Isso a gente faz dentro do Viva a Vida, dentro da Escola do Viver, já no início para a pessoa ter clareza já para a direção que ela está. Sem essa clareza não tem como eu realmente decidir que hábitos eu vou colocar. Mas muitas vezes você não sabe quais são os hábitos do teu dia a dia, você não sabe quais são os hábitos que você tem, e aí tem uma dica muito importante para você, para entender quais são os seus hábitos. Você pode pela manhã, de um dia qualquer, de um dia cotidiano,
começar a anotar todos os teus hábitos. Eu acordo, eu apertei o soneca. Depois de acordar, eu fui no banheiro, mas eu fiquei mexendo no Instagram. Depois eu preparei uma refeição saudável para mim. Fui para academia, voltei da academia, me arrumei para o trabalho. Então, tudo que você faz. Cheguei no trabalho, o que eu fiz, né? Tipo, eu tenho um hábito de ligar o computador e ir lá pegar um café. É um hábito que eu tenho. Eu sempre faço dessa maneira. E isso já está condicionado em mim há anos, né? Até porque antigamente a gente levava um tempo para ligar o computador, né? Hoje você clica 10 segundos ele tá ligado, tá pronto para ser utilizado. Mas é um hábito. Mas ele não me faz bem e não me faz mal. É um hábito neutro. Então, ligo tudo aqui e vou lá tomar um café. Volto e aí eu tenho uma rotina. O que eu faço primeiro? Bom, faço fechamentos, faço isso. Começo a trabalhar. Mexo no celular, mexo no Instagram. Então, anotar tudo o que acontece de manhã até de noite. E vai ser coisa pra caramba, tá? Então, foque-se nas principais coisas. E ao final da noite você vai dizer para você mesmo, vai colocar do lado um mais, onde o hábito é positivo para mim, eu quero manter na minha vida e até melhorar 1% todo dia. E tem hábitos que não são saudáveis para mim. Por exemplo, do que eu falei aqui agora, apertar o soneca é um hábito que talvez você tenha, talvez não, mas muitas pessoas têm e não aperta só uma vez. Tem gente que tem o hábito de apertar 5 vezes o soneca. Aliás, ela bota até para despertar 50 minutos antes para ela poder apertar 5 vezes o soneca. Olha só que louco. Tem gente que faz isso, tá? Bota 10 alarmes para poder tirar aquela sonequinha de manhã e nem sabe o quanto está estragando a vida com isso, mas em outro vídeo a gente pode falar sobre isso. Então, eu posso saber que hábito é bom ou ruim para mim. Os que são bons eu vou melhorar 1% todo dia, os que são ruins eu vou quebrar esses hábitos. Mas para eu criar um hábito novo, eu não vou quebrar o hábito velho, eu vou ter que criar um hábito novo para substituir o hábito velho. Tem uma técnica de 4 leis onde você pode tornar os teus hábitos novos, transformar, colocar um hábito novo no local de um hábito antigo. E a primeira lei é a lei de tornar claro esse hábito, porque às vezes ele não é claro. Claro em que sentido, César? Então a gente precisa utilizar uma técnica de intenção de implementação. Eu preciso dizer, eu vou fazer a ação e essa ação será feita a tal hora ou por tanto tempo em tal local. Deixa eu dar um exemplo para você. Vamos supor que você queira desenvolver o hábito da leitura. Então, eu vou ler 2 páginas do livro, a hora depois do banho, depois do café da manhã, por 20 minutos, no sofá da minha casa. Ou seja, eu tornei claro qual é a ação, qual é a hora e qual é o local. E aí, olha só no texto que eu falei aqui agora, eu posso utilizar também o empilhamento de hábitos para tornar claro. Depois do café, eu vou praticar o hábito novo. Ou seja, algo que eu já faço todos os dias, um hábito atual, e vou colocar isso disponível para mim. E aí, o terceiro passo é o design do ambiente, né? Ou seja, onde que está esse livro? Cara, esse livro está dentro do meu guarda-roupa, lá em cima que tem que pegar uma escada para... Tá difícil pegar o livro. O livro tem que estar lá na sala, que é o local que você vai ler, fácil para você ler o livro. Você não pode ter muito trabalho. Ou seja, você precisa desenhar um ambiente que te favoreça ler esse livro todo dia de manhã. Do contrário, você não vai conseguir ler esse livro. Faz sentido aí para você? Então, tornar claro, que é a primeira lei, né? É o segredo, o maior de tudo, que é o design do ambiente, né? Se a gente ficar dependendo da nossa memória, não tem como. Então, a gente empilha, usa o design do ambiente e segue o caminho para poder criar esse hábito. A segunda lei é tornar esse hábito atraente para você. E o que seria tornar atraente, né? Nós somos seres sociais, né? Não adianta, o ser humano é assim. Uns com mais extroversão, outros com menos extroversão, mas todo mundo são seres sociais. Então, se você quer ler mais, cerque-se de pessoas, né? As normas sociais, que gostam de ler, que gostam de ler, esteja no local. O Viva a Vida, a Escola do Viver, é um local onde as pessoas estão buscando a própria evolução através do autoconhecimento, através da aplicação das leis herméticas. Ou seja, lá as pessoas estão a fim daquilo, realmente dominar a própria vida. Né? Então, se eu quero ler, eu tenho que me cercar de pessoas que querem ler, porque tem que ser atraente para mim. Faz sentido para você? Eu posso agrupar a tentação, agrupamento de tentação, né? A técnica que ele sugere ali no livro, né? Combine o que você precisa fazer com o que você quer fazer.
Tem um exemplo que ele usa no livro do cara que ele precisava fazer exercício físico, mas ele queria realmente ver o Netflix, ele queria ver a série dele. Então ele foi lá e colocou esteira na frente da TV, então enquanto ele fazia a esteira dentro de casa ali, ele via a série do Netflix dele. Te confesso que quando eu vou para academia e tenho que fazer a esteira, eu coloco um podcast de algum assunto que eu estou estudando, e utilizo aquele tempo de caminhada, que eu não olharia para nada ou para as coisas que passam na TV da academia, mas eu uso aquele tempo para fazer a esteira, mas também ouvir alguma coisa para... Faz sentido agrupar essa tentação e utilizar um ritual de motivação. Ou seja, o que é esse ritual de motivação? É fazer alguma coisa que você ama logo depois de fazer esse hábito. Pô, cara, claro, você não vai colocar um hábito ruim para fazer depois, né? Eu amo, sei lá, vou dar um exemplo bem esdrúxulo aqui, eu amo tomar água. Então depois disso daqui eu vou tomar água. Cara, eu amo ir lá dar um cheiro na minha esposa. Então depois que fizer isso, eu vou lá dar um cheiro. Como se fosse uma recompensa, como se você estivesse vibrando com aquilo. Então eu posso tornar, na segunda lei, esse hábito muito, muito, muito atraente para mim, né? Utilizando essa técnica aqui, utilizando esse modelo aqui, certo? Eu posso também utilizar, e tem a terceira lei, que é tornar esse hábito fácil para mim, né? O autor traz ali a regra dos 2 minutos, né? E basicamente isso daqui é o coração do livro ali. É muito interessante essa técnica, né? E ele diz, cara, não tenta correr uma maratona já no primeiro dia. Tente apenas calçar o tênis no primeiro dia. Ou seja, você vai transformar em micro ações. Então, a parte difícil é começar alguma coisa. Essa é a parte mais difícil. Se você quer ler o livro, deixa o livro na sala, igual eu falei, abre a capa dele, olha o primeiro parágrafo. Né? Porque isso faz com que reduza o atrito. O autor traz ali uma história muito interessante também de um cara que ele queria emagrecer. E ele leu o livro e falou, cara, eu vou usar essa regra dos 2 minutos aí e tal. Né? Ele queria tornar pequeno, reduzir o atrito e usar a regra dos 2 minutos. Reduzir o atrito aqui seria já deixar a roupa pronta para ir para academia ou sair do trabalho já vestido para ir para academia, que a gente faz às vezes quando eu vou à noite, faço isso daí também. Mas esse cara, ele precisava emagrecer, precisava fazer exercício, ele não estava conseguindo fazer. Então o que ele fez? Ele buscou uma alternativa de usar essa regra dos 2 minutos. Então ele ia para academia, olha que louco isso daqui, né? E ele ficava 2 minutos, não aguento ficar aqui 2 minutos, mas ele fez isso de forma consistente todos os dias e foi para academia e ele fez 2 minutos de academia todos os dias. Só que num determinado momento, porque ele foi consistente em fazer esses 2 minutos, ele falou, cara, já que eu tô aqui na academia, vindo já há tanto tempo aqui, 46 vezes já vim aqui, né? 46 vezes na academia, já que eu tô aqui, eu vou fazer mais 10 minutos, vou fazer mais 30 minutos. E em pouco tempo ele perdeu 45 quilos, realmente colocando aquilo, começando pequeno. E às vezes a gente quer mudar muita coisa na nossa vida e é mais ou menos assim. Eu paguei academia alguns anos atrás, 2 anos. E nesses 2 anos eu fui 6 vezes para academia. Eu era o melhor sócio da academia, né? Aquele que dava lucro, né? Pagava e não ia. Eu tenho certeza que um monte de gente faz esse tipo de coisa, né? Dá lucro para academia porque vai lá e paga e não vai. E o que eu fiz para mudar isso daí, né? Usando já essa técnica aqui que eu tô falando para você, eu determinei um horário que era possível para mim, era 10h30 da manhã, e aí me juntei com o meu sócio, eu falei, cara, vamos 10h30 da manhã para academia? Vamos, só que eu falei para ele, só que eu não vou todo dia, eu vou terça e quinta. Quando eu dominar terça e quinta, aí eu penso no segundo momento, e a técnica deu certo, tá? Então eu desenhei o ambiente, eu ia com alguém que estava a fim de fazer a mesma coisa, já ia pro escritório com a roupa que eu ia malhar, era até estranho. Saía 10h30 ia pra academia, eu tinha essa possibilidade, até porque eu trabalho até tarde todo dia, ia pra academia e criei o hábito. Quando eu consegui dominar esse terça e quinta, eu passei pra segunda, quarta e sexta. Quando eu fiz esse movimento de segunda, quarta e sexta e eu estava acostumado já com segunda e quinta, foi bem difícil de eu vontade de voltar pra terça e quinta. Mas eu falei, não, cara, já que eu tô fazendo esse movimento, vamos
vai ser um pouco desconfortável agora, mas vamos lá. E aí, aquilo foi, hoje eu consigo facilmente ir 5 vezes por semana na academia. Facilmente. Porque, às vezes vou até mais, porque tem sábado e domingo também que dá pra ir. Isso ajuda muito esse processo. E olha, eu não gostava de academia, tá? Não gostava nem um pouco de academia. Hoje já tô começando a gostar. Não vou dizer que amo, longe de mim. Mas já tô começando a gostar da academia. Por quê? Porque essa repetição ajuda nisso. No ano de 2025, eu troquei o horário das 10h30 da manhã para as 5 da manhã. E aí eu vou falar que foi difícil. Foi difícil, mas foi o ano de 2025 inteiro e hoje eu tô seguindo tranquilamente às 5 horas da manhã, sem problema nenhum. Já comecei a me acostumar com isso daí. Então, vamos lá. Eu tornei claro, eu tornei atraente, eu tornei fácil e eu preciso tornar satisfatório também, que é a quarta lei que ele coloca lá. Precisa ser satisfatório, né? Que vai muito ao encontro do que eu estava falando aqui agora. O que é recompensado é repetido. A gente repete tudo aquilo que a gente tem recompensa. Por isso que quando a gente come chocolate, a gente dá vontade de comer mais, porque ele tem recompensa ali, né? Então, às vezes a gente pode olhar para as situações que a gente faz todo dia, seja os 2 minutos, seja terça e quinta, seja aquilo que você está fazendo, e você pode vibrar com aquilo que você está fazendo. Isso faz com que você também, e pode ser no começo vai ser meio vai ser meio estranho assim, mas com o tempo você vai perceber que isso vai te fazer com que você repita aquilo, porque você está realmente recompensando aquilo que você está repetindo. Você pode rastrear os teus hábitos também, né? Marcar no calendário o que você fez. Marca lá, hoje eu fiz tudo certinho, fui pra academia. Ou li o livro, né? Eu fui anotando lá, fui fazendo um X. Eu vou rastreando isso. E aí aquilo, conforme eu for rastreando, for colocando aqueles X, eu vou criar uma espécie de corrente. E aí você não vai querer depois deixar de fazer, porque tá tão bonitinho lá. É uma forma de gamificar, né? É uma forma da gente fazer isso. E aí vem aquela questão que a gente fala, né? Eu falhei hoje, mas eu não gostaria de falhar amanhã de novo. Se eu falhei hoje, não tem problema. Não quer dizer que eu perdi tudo. Quer dizer que eu preciso retornar amanhã. Então nunca erre 2 vezes. Nunca deixe de fazer o que você precisava fazer 2 vezes seguidas, porque isso vai te voltar pro hábito antigo. Faz sentido até aqui para você? Aí eu tenho... César, como é que eu faço para quebrar os meus hábitos, né? Como é que eu faço para modificar os meus hábitos, né? Eu falei das leis e para a gente quebrar os hábitos, eu deveria então inverter as leis, né? Então, vou quebrar um hábito, vamos inverter as leis. Eu vou tornar aquilo que eu tenho para fazer invisível. Né? Um gatilho para ação lá dos 4 passos aqui, eu vou tornar ele invisível. E o gatilho invisível, a execução fica difícil. Por exemplo, o Instagram, né? O meu Instagram, se eu mostrar meu celular para você aqui, eu tenho que rodar 3 vezes os aplicativos para chegar lá no final dos aplicativos para poder acessar o Instagram. Ou seja, ele não tá fácil para mim, ele tá difícil. Se eu quero correr de manhã, é melhor que eu deixe a minha roupa e o meu calçado do lado da cama para levantar e colocar a roupa e correr. Se eu não quero correr, eu guardo a roupa lá com um cadeado que tem 8 senhas para eu conseguir fazer. Então, eu vou tornar ele invisível, eu vou começar a quebrar o hábito, né? Eu vou tornar ele difícil, guardar ele lá, né, que é o segundo ponto ali, eu vou colocar ele lá dentro do cadeado com 8 e eu vou tornar ele insatisfatório. Eu vou dizer para mim mesmo, cara, isso daqui não é bom, cara, não é bom comer pizza todo dia. É gostoso, mas não faz bem, não me leva na minha direção. Então ele é insatisfatório para mim, ele é repulsível, eu vou reenquadrar a minha mentalidade para fazer isso. Então, se a gente parar para pensar, é possível a gente estabelecer um novo hábito no local do hábito antigo e quebrar os maus hábitos na nossa vida utilizando essas técnicas que o James Clear traz aqui. E isso faz com que a vida se torne diferente. Quanto mais automático for as coisas que você colocar na tua vida, ela se tornará diferente. Ela vai te guiar na direção daquilo que você quer. Mas quem não registra, quem não pensa, quem não para refletir sobre a própria vida, essa pessoa realmente nunca vai chegar num caminho. Antes de eu finalizar aqui, queria te fazer um convite para a Escola do Viver, que é o Viva a Vida. O Viva a Vida é um projeto onde reúne pessoas que estão buscando o autoconhecimento, mas não apenas autoconhecimento. Está buscando também o autodomínio e a autotransformação, porque só autoconhecimento não gera transformação.
É um local onde a gente tem a certeza de que as mudanças que a gente precisa realizar na nossa vida não ocorrem em 21 dias. Ou seja, a gente fica realmente um ano lá na Escola do Viver para realmente promover uma transformação profunda na vida. Nós nos encontramos quinzenalmente, online, e nós trabalhamos sobre 4 pilares fundamentais, onde eu te ajudo, e também as pessoas que estão lá te ajudam, a realizar em um ano o que você não realizaria em 5 anos. Tudo isso apoiado por princípios universais, que são os princípios herméticos, ou seja, a gente junta essa questão dos princípios herméticos, que é uma espiritualidade um pouco mais aberta, mas coloca ela dentro de uma prática, né? Dentro de ferramentas práticas, porque muita gente conhece as questões, as leis que regem tudo que existe no mundo, mas não sabe praticar, não sabe colocar em prática. E lá a gente faz isso, a gente junta os princípios herméticos com a roda do Viva a Vida. E a gente trabalha sobre 4 pilares. Esses 4 pilares são saúde, essa saúde é mental, física, emocional. Nós trabalhamos o pilar riqueza, que uma parte delas é o dinheiro, sim, mas tem também a nossa contribuição social e nosso propósito. O outro pilar que a gente trabalha são relacionamentos, e aqui não só amorosos, mas também família e social. E também o pilar qualidade de vida, onde a gente olha para a felicidade, onde a gente olha para a realização, onde a gente olha para a espiritualidade de uma forma bem ampla, né? Não religiosa, mas muito ampla. E a gente olha também para a nossa área de lazer da nossa vida. Então a gente trabalha nesses 4 pilares para que você possa ter domínio disso na tua vida e poder ter uma vida muito mais significativa e seja para o mundo uma pessoa melhor. Porque uma pessoa, se você for para o mundo uma pessoa melhor, nós acreditamos que o mundo também se torna um lugar melhor para todos nós, para todos nós. Se você tem interesse em participar dessa seleta comunidade, aqui embaixo tem um link, você responde um questionário, não tem vaga aberta agora, você responde um questionário e assim que abrir vaga a gente entra em contato com você para conversar sobre as vagas para estar estudando com a gente a cada 15 dias lá no Viva a Vida, tá bom? Para a gente fechar aqui então, o que eu posso fazer para transformar minha vida? Vou dar um desafio para você. Eu sempre deixo um desafio aqui para todo mundo. Vou deixar um desafio aqui para o nosso próximo passo, o que eu devo fazer. Pense nessas pequenas mudanças e o valor que elas têm na tua vida, né? As pequenas coisas que você pode melhorar todos os dias. Foque nos teus sistemas de forma consistente, né? Ou seja, é muito mais importante você manter essa consistência e entenda que você precisa se tornar uma pessoa nova para ter a vida que você deseja. Você precisa largar o velho eu, e lá dentro do Viva a Vida a gente trabalha muito isso, através de alguns processos de reprogramação mental, de programação neurolinguística, algumas práticas que tem lá. Então a gente fortalece essa nossa nova identidade e aí sim a gente gera uma transformação real na nossa vida. Uma transformação que realmente vai fazer toda a diferença na história da nossa vida. Porque, cara, se não está fluindo, provavelmente você não está respeitando os princípios herméticos. E eles têm trazido resultados dos quais você não quer na sua vida, tá? Então, aqui a gente usou a técnica do James Clear, né? A gente utilizou o livro dele, o livro se chama Hábitos Atômicos. Se você não leu ainda, uma grande opção. Eu vou deixar aqui um desafio para você, diferente dos outros vídeos que a gente fez aqui, que eu dava 3 perguntas. Hoje eu vou deixar qual a pequena ação de 2 minutos você vai começar hoje na tua vida. Qual a pequena ação, e eu não estou falando uma grande ação, estou falando uma pequena ação, tá? Pense bem. De 2 minutos que você vai começar hoje na tua vida. Pode ser aquele livro que você deixou parado lá e lê uma página que leva 2 minutos, lê um parágrafo que leva 2 minutos, né? As pequenas mudanças, né? Que você vai começar hoje. Mantenha isso na tua vida, mantenha esse movimento dessa maneira, que eu tenho certeza que você vai transformar a tua vida dentro daquilo que você quer. E deixo aqui para você o meu convite para participar do Viva a Vida, que é a Escola do Viver, e eu estou à tua disposição. Conta comigo sempre e até o próximo vídeo. Valeu!